verdade, na hora que eu fiquei desesperado, eu queria algum remédio, tá ligado? Sim. Tipo, pra tomar, pra Pra ver se livrar, dava né? uma... Só que aí eu fui no psicólogo e tal, ela falou, não posso te receitar, né? Só psiquiatra. Psicólogo não pode. Aí expliquei o que eu tava sentindo, o que deu naquele dia e tal. Aí ela falou, isso daí é ansiedade e síndrome de pânico. Aí ela perguntou lá umas coisas pra tentar descobrir. Eu falei, Não precisa descobrir, só cura, né? Aí no dia lá ela falou, passou um chá lá pra tomar, pra acalmar só, sabe? Aí fui tomando, até que aí fui fazendo tratamento com ela, aí ela me indicou lá um psiquiatra, ele passou uns remédios. Aí eu tomei, cara, acho que quase um ano. Até emagreci. Caramba, deu bastante tempo. Porra, mano. Fiquei isso daí. Estado, pô. Depois sobe, né? Eu comecei. Depois sobe, né? Fiquei vários tempos, assim, tendo umas crises. Aí tive umas crises, assim, mesmo, de não conseguir sair de casa mesmo. Caramba, mano, chegou nesse estágio, assim. Teve Não um dia que sabia. foi aniversário do amigo meu, cara. Aí todo mundo marcou num barzinho e tal. Aí falou, vamos lá, né? Cheguei, nossa, do trampo já tava mal pra caramba. Falei, vou tomar um banho, dar uma relaxada e vou sair, cara. Não consegui, mano. Liguei pra ele e falei, cara, tô tendo isso. Chorei pra caralho no telefone. Deve ser foda até falar, né? Não, dos porque outros, né? assim, é um bagulho que você não tem controle, cara. Você se sente meio impotente, assim, sabe? Parece que é meio fora de controle, assim, não tem controle, sabe? Entendi. É complicado, cara. Só que assim, meu, aí fui tomando os remédios, aí fui melhorando. A última crise que eu tive mesmo fui num show em São Paulo, aí na volta me deu uma crise. Tipo assim, o pessoal, fui de carro com o pessoal, tava de carona, os caras decidiram parar pra comer na estrada, aí comecei a passar mal, né? Aí tipo dá uma sensação que você vai desmaiar, que você acelera o batimento, falta de ar, essas coisas, sabe? Dá uma sensação ruim. Aí, sorte assim, que uma das amigas minhas que tava indo, ela é psicóloga, aí ela foi conversando comigo. Pra pelo menos tirar naquele momento o Aí, estado. só que assim, tive... Essa foi a última, né? Mas tive umas crises quando eu, tipo, no escritório, de ter que vir embora. Porque aí, assim, eu tinha que ir embora pra casa, cara. Quando eu dava alguma coisa, que é tipo... A vontade é era ficar... meu porto seguro, tá ligado? Tá. Tipo, eu tô em casa, não vai acontecer nada. Tipo, vou ficar aqui parado, porque não vou passar mal aqui, entendeu? Entendi. Aí era isso, tipo... Aí até hoje, na verdade, eu tenho ainda um pouco de ansiedade, vejo que... mas assim, hoje eu consigo controlar mais, né? Tipo, eu sei o porquê, entendeu? Mas na primeira Mas vez... já não tá com remédio. Não. Aí fui parando, porque assim, ela deu remédio e tal, aí eu vi que... Só que aí começou a afetar meu sono também, aí eu já não conseguia dormir. Aí eu tava trabalhando na época, e falei, puta, não vai dar, porque assim, eu pegava no sono 5 horas da manhã, eu tinha que levantar às 6. Nossa. Aí eu ficava o dia inteiro destruído, tá ligado? Tipo, ficava bem assim, mas ficava destruidão fisicamente. Claro. Aí eu falei, Dormiu, né? Exato. vou tirar, né? Aí pedi pra ela, falou, não, isso aí vai tirando devagarzinho. Até que uma hora que eu me senti bem, assim, aí eu mesmo fui cortando, aí precisa tomar um cada 2 dias, um por semana, até parar. Fui cortando. Mas assim, é um negócio que você sempre tem que estar de olho, tá ligado? Porque vem do nada, assim. E se você não... cara, é cuidar da mente, né, cara? Isso que é foda. Porque assim, O desafio sinceramente, tá aí, né? até hoje eu não sei qual foi o gatilho, assim, pra ter dado. Querendo Ah, não achou gatilho? Eu acho assim, pode ter sido estresse, tá ligado? Tipo, coisa que ela falou que era tipo síndrome do pensamento acelerado. Você fica pensando um monte de coisa. Várias e possibilidades. não foca em nada, sabe? Ansiedade Aí é não isso consegue também. realizar, só pensa e não... Ansiedade é isso também, que você já fica prevendo coisa que nem sabe se vai acontecer, aí te dá medo, te dá angústia, aí você fica nisso. Mas assim, o motivo específico, falar a verdade, eu não sei, mas eu sei que... Então quando eu vejo que eu tô meio assim, tipo, no dia assim, meio agitado, eu paro. Respira. Aí
comecei a fazer umas meditações que ela passou. É isso que eu ia também, perguntar. né? Se tinha alguma meta, alguma coisa que você está fazendo. Ajuda bem. Assim, eu devia fazer mais, falar a verdade, porque, como eu falei, você tem que ficar meio sempre meio alerta. Mas assim, foi um negócio que eu não acreditava, tipo, que eu via, tá ligado? Que eu falava, mano, tipo, e puta, ajudou pra caramba, cara. Ajudou pra caramba. E até assim, tem dia que eu tô lá em casa, não consigo dormir, aí coloco lá, meu, nossa. Guiada você faz? Aquelas guiadas, procura no YouTube mesmo. Olha Mas só. E assim, eu falo pra todo mundo, cara. Tipo, presta atenção quando você tiver cabeça ruim, meu, para, respira, presta atenção nos sinais do corpo. Porque assim, que nem eu falei pra você, por que eu parei de ir lá no futebol, né? Porque eu ficava, tipo, achava que tava ruim de estômago. E isso daí é uma das influências, na verdade, era a ansiedade atacando o estômago. Ela falou, um dos primeiros órgãos que sente é o estômago. Tipo assim, é o seu corpo querendo dizer que tem alguma coisa errada, entendeu? Só que eu não sabia. Porque o cérebro não te manda uma mensagem, né? Ó, erro, tipo, não. Só que tá alguma coisa errada, vai ter nesses sintomas. Mas hoje você consegue perceber que naquela época tinha alguns sintomas que você não deu atenção, ou passou despercebido como se fosse uma dorzinha de estômago, algo que você comeu, ou uma indisposição por causa do tempo, e hoje você vê que não era só isso, não era uma coisa assim. Não era nada disso. Na verdade, eu achava que era uma coisa e era totalmente outra. Tanto que aí quando eu comecei a fazer as meditações, tomar o remédio, essas coisas de... O estômago mesmo parou. Tanto que assim, eu achava que eu tava com úlcera, porque é tipo, mano, dor direto, sabe? Comia alguma coisa, parecia que não ficava aquela azia, sabe? Falei, mano, eu tô com alguma coisa no estômago, e não era, cara. Então atenção aí, pessoal, pra você que acha que tá com azia só por causa de comer alguma coisa, pode ser algo mais grave. Pare com o chá de boldo e procure um profissional. Só no chazinho de boldo. Bicarbonato de sódio e limão, água com limão. Não, mas é complicado mesmo. Você falando aí, eu lembro que eu tive um colega que trabalhou comigo na época de prefeitura. O cara era viciado num remedinho, cara. Mas era... O que segurava. Mas era a cabeça. Ele achava que era físico, ele cuidava dos sintomas físicos, mas era mental. É bem perigoso isso. Tem que tomar cuidado, cara. Eu comecei a dar valor bastante pra esse assunto, vamos dizer assim, depois que eu tive mesmo, porque... Você escreveu algumas coisas? Você gosta de postar bastante coisa assim, mais técnica? Não, sobre isso acho que não. Você não chegou a escrever nada? Não me lembro, não. Porque aí também, quando eu tive, cara, meio que bloqueou um monte de coisa, sabe? Até assim, isso. Tipo, que nem eu falei, não queria sair de casa, então eu parei de jogar bola, que é uma das coisas que eu mais gostava de fazer. Aí você tá em casa já... tipo, tocar, que eu gosto, não parei também. Nem tocar, velho. Tipo, não dá muita vontade. Você tem... Tipo, parece que alguma coisa se prende, sabe? É meio estranho, assim, falar, mas é isso. Então estourou alguma coisa, Burns? Tipo, comi mais, comi menos. Não, na época que eu tava tomando remédio, eu comia menos porque o remédio, ele diminuía o apetite. Tá. Então eu cheguei até a emagrecer bastante na época. Mas aí depois que eu parei, aí voltei de novo. E aí eu percebo também a questão da ansiedade, você come mais. Claro. Porque, tipo, você desconta em alguma coisa, cara. Então você tá sempre procurando alguma coisa pra... É uma coisa química do corpo mesmo isso, né? Já é uma necessidade... Sim. Por isso que eu falo, tentar controlar isso ajuda em todo o resto, né? Então, assim, tem gente que faz exercício físico e tal, ajuda pra caramba. Até nesse controle do cérebro também. Se conseguir também, né? Porque às vezes não dá vontade. Não, então, depois na época assim, eu comecei a tentar voltar a fazer as caminhadas e tal, aí... Mas assim, a questão assim, dá uma bloqueada meio que em tudo mesmo. Você meio que... Você fica meio... E é estranho porque assim, cara, nossa, você fica... E aí você vai deixando de fazer as coisas, né? E começa a afetar em tudo, né? Sim. Vida pessoal, profissional, então... E buscar ajuda é uma solução. A gente não vê, certeza, cara. ou fica com o ego lá, não vou procurar ajuda, essa coisa Não, acho que a primeira coisa que você tem que fazer, cara, se você perceber algo diferente, é procurar ajuda. Tanto que no primeiro dia lá que eu fui com a psicóloga, ela falou isso.
falou, você fez a coisa certa, que foi procurar ajuda. Você não sabe o que está acontecendo, do que tipo, tentar tomar alguma coisa por conta própria. Né? E realmente, se eu não tivesse ido lá, eu não saberia o que estava acontecendo. Né? E que não eu falei, hoje eu sei. Aí até parei também, quando começou a pandemia, né? Aí eu parei com o tratamento psicológico também, mas eu pretendo voltar assim que tiver tudo em ordem aí, as coisas voltar ao normal. Porque eu acho que assim, né, ajuda não só nisso, né? Começou a ajudar em outras coisas também. Claro. Depois foi voltando. Mas na época eu tava tendo as crises, ficou meio tipo um bloqueio mesmo, assim. Então, tipo assim, a turma me chamava pra sair, pra ir num churrasco, eu não ia, cara. Porque eu ficava com medo de passar mal. Aí até essa amiga aí que tava comigo no dia do show, ela também ia no churrasco, aí teve um dia ela falou. E aí eu comecei a tomar o remédio, aí tipo, falei, eu não quero beber né, não sei se pode. Ela falou, não, vem aqui, eu vou te explicar. Aí ela deu uma explicação do que era aquele remédio, que poderia tomar cerveja no fim de semana, não dava nada. Uhum. Aí foi também me dando mais confiança. Então, tipo assim... O acompanhamento profissional mesmo. Mas essas pessoas, sim, foram me ajudando. Por isso eu acho importante falar, porque muita gente não conhece. E eu acho que é importante ter o relato de alguém que passou. Porque, que nem eu falei, quando aconteceu a primeira vez, eu não sabia o que estava acontecendo. Se alguém já tivesse me contado, talvez eu ia estar mais esperto, entendeu? Eu falei, peraí, talvez a minha reação teria sido outra. Ou não teria deixado chegar ali onde chegou. Conseguir antecipar alguma coisa, né? Talvez. Talvez já tentar começar a me cuidar melhor, tentar perceber os sintomas, né? Então hoje eu falo, eu vejo o pessoal meio estressado, eu já falo, meu, dá uma segurada pro seu bem mesmo. Porque, ela até usou a metáfora do copo com água, né, quando eu fui lá. Uhum. Tipo, o nosso cérebro fica trabalhando o tempo inteiro e aí os probleminhas vão pingando, chega uma hora que transborda, né? E aí foi o que acontece, quando dá a síndrome, o ataque de pânico, é isso. Entendi. Não, é importante falar, porque tem pessoas que estão passando pela situação e tem pessoas que estão do outro lado totalmente oposto, que falam, tá com frescura. Sempre a mesma desculpinha, o cara é preguiçoso. Nunca quer. Vagabundo, né? São linguagens que a gente ouve. Sim. Então assim, não vou falar isso. Não, tem pessoa que fala, tá com frescura. Não, falta vontade. Essa pessoa é vagabunda, essa pessoa não presta atenção. E às vezes nunca ela tá nunca quer sair. Outra coisa também que eu comecei a respeitar mais foi esse tipo de coisa também. Pessoas com depressão, também mudar um pouco a minha visão por conta disso. Eu não cheguei a ser diagnosticado com isso, mas ela falou que pode levar esse tipo de síndrome, pode levar a depressão, ou pode até ser um sintoma da depressão também, já, né? Sim. Mas assim, não cheguei a tomar remédio para depressão, mas eu sei que não é frescura, cara. É muito mais uma doença mesmo do que a falta de vontade da pessoa, sabe? Não é, cara. Sim. Quando a pessoa passa, que dá pra perceber, né? Que daí, tipo, não é frescura. Sim. Quando a pessoa já tá nesse estado, cara, é porque realmente já tá precisando de ajuda, sabe? E eu acho importante. E assim, a pessoa tem que aceitar a ajuda, sabe? É importante. Você tá aberto, porque eu conheço pessoas também que eu já conversei e falo, procure, a pessoa não, mas tem ainda também o outro lado, né, do preconceito, mas se eu for num psiquiatra, vão me chamar de louco. Vão me dar remédio, vão falar isso, e não é isso, sabe, cara? Não é isso. Esse é o mal do século, né? É essa quebra de paradigma que tem que ser realizada, né? Entender que ir no psicólogo não é porque você é louco. Não. É um tratamento. E outra, eu acho assim, esse tipo de doença aumentou muito nos últimos anos, se a gente começar a perceber, né? Porque vamos supor, até 10, 15 anos atrás, você não ouvia falar muito. Hoje, pelo menos uma pessoa você conhece que já tem algum tipo de problema, ou depressão, alguma síndrome, ou distúrbio, ansiedade, burnout, que tá totalmente ligado. Por quê, cara? Porque a gente vive num mundo que é muita correria, né, cara? É muita informação
E o nosso cérebro não processa isso. Simplesmente é isso. Então, por isso que é importante ter seu momento de relaxamento mesmo, assim, de desligar. Às vezes eu converso com amigos meus, por exemplo, chega o fim de semana, o cara só fala de trabalho. Eu falo, meu, tô fora. Esquece, cara. Esquece, porque senão você vai chegar uma hora que vai transbordar, entendeu? Então você tem que ter esse... E aí cada um, lógico, vai procurar o que melhor, né? Te dá prazer, o que vai... Mas é importante. Pra compensar, né? Um contraponto, atividade física, Isso. o rolê, o churrasco. Lógico que não é pra comer 10 kg de carne, né? Não, mas tem a cervejinha gente... também não é pra tomar 15 litros de chopp. Ou você ficar na sua casa vendo filme o fim de semana inteiro, que seja, alguma coisa... Isso não quer dizer também que é depressão. Tem gente que fala, Não. ai, maratonei, acho que eu tô depressivo. Não, cara. Às vezes é só contrário, é o momento de seu com você mesmo. Hoje, Bernie, se você... Tudo isso que você tá falando... Hoje você se considera uma pessoa que tem mais autoconhecimento? Você se conhece mais, se percebe mais, você para se ouvir, né? Tanto o corpo quanto a mente. Sim, com certeza. Porque você vai aprendendo, né, cara? Naturalmente, conforme você vai passando pelas situações. Tanto que na última crise que eu tive, que foi essa, a gente voltando de São Paulo, eu falei pra minha amiga, eu tenho certeza, que assim, eu tinha deixado o carro na casa dela, né? A hora que eu entrar no meu carro e meu cérebro, tipo assim, já vai estar entendendo que eu tô indo pra casa, vai passar. E não deu outra. Tá num ambiente... Tipo assim, e aí... Seguro. Já seguro pra mim. Tipo, é meu carro, eu tô indo pra casa. Ele já entende isso. E aí eu já cheguei em casa de boa. De boa. Na hora que eu entro no carro, parece que descarrega, sabe? Só que assim, é uma coisa que... que eu falei, você não consegue controlar. Eu sabia que ia acontecer... Eu sabia que, tipo, na época já estava fazendo tratamento, eu sabia que não ia acontecer nada, assim, de, vou desmaiar, vou morrer, né? Você começa a achar isso. Já sabia disso, mas eu também sabia que na hora que eu entrasse no carro, eu ia passar aquilo. Então o escape era aquele pra mim. Enquanto eu não chegasse, eu ia estar naquele estado. Então é um autoconhecimento, né? Hoje eu sei disso. Então, quando eu saio de casa, ou quando eu tô em casa mesmo, se eu vejo que eu já tô meio diferente, assim, acelerado, estressado, por alguma coisa, eu já... Peraí, vamos ver o que tá acontecendo, né? Vamos analisar e mudar algumas coisas, porque não tá... Isso é importante, porque às vezes essa... parte acelerada, né? Todo mundo hoje, tô na correria. Você manda mensagem, tô na correria, tô ocupado, tô no corre. Nossa, hoje foi foda. Isso aí não dá tempo pra pessoa fazer esse exercício, né? Exato. De parar, pensar em si, pensar no que tá acontecendo. Pô, não tô legal aqui, meu corpo, tô me sentindo muito cansado, ou tô muito acelerado. Exato. E, cara, às vezes é tipo 10, 15 minutos no dia, sabe? Você parar pra fazer uma meditaçãozinha ali de 10, 15 minutos por dia, nossa, já dá um ganho absurdo, assim, cara. E era coisa que eu não tinha conhecimento e até tinha um preconceito, que eu achava que não adiantava. Legal falar isso daí também, né? E realmente, cara, quando você consegue entrar ali no estado de relaxamento mesmo, aí depois você volta, sai assim, parece que... Também dá aquela descarga, sabe? Você fala, agora eu tô pronto pra outra. Né? Isso é... Estamos aqui então falando com Ivan Gotardo, mais conhecido como Burns, Betelli. Eu conheço só como Burns, só. Você só conhece como Burns? Você falou Ivan, eu falei, quem que é o Ivan, cara? É Tá que certo que aqui na eu já capa conheço há muito tempo. Na né? capa do livro do cara tá aqui, ó, Ivan Henrique Gotardo. Tá? É isso aí. 1968, o ano que o Galo cantou. E aí? E aí, Que cantou mais ou não que tem aí? cantou? Mostra Não, ali na o cara câmera. que vai falar mostra aqui, na ó. câmera aí, ó. Vamos ver se o Galo cantou. Esse cantou. Galo de Jundiaí. Esse livro foi uma das coisas que eu faço, assim, né? Que eu comecei como hobby, que era esse meu escape também, sempre foi, já há muito tempo, as pesquisas sobre futebol, né? Eu amo futebol, acompanho tudo Um apaixonado do Paulista de Jundiaí. E meu time é o Paulista, né? Todo mundo
quem me conhece sabe o quanto que eu sou fanático pelo time, né? Estou todo jogo lá. Não torce pra nenhum dos grandes da capital? Não. Já torci Paulista quando era e pronto. pequeno, mas hoje em dia não. Você devia ter falado assim, o grande é o Paulista, pô. Não, tirando. É que eu falei capital, né? Então aí já não era. Não, mas justamente, pra mim... O Santos foge também, pô. Pra mim é Meu isso. peixe. Quando você torce pra um time, aquele time pra você é o melhor do mundo. Sim. Então, pra mim é isso. Que nem eu falei, tinha quando eu era mais novo, criança, porque quando eu comecei a acompanhar o Paulista estava na segunda divisão, então ele não jogava com os grandes. Sim. Então você ia pra escola, por exemplo, tinha lá palmeirense, corintiano, São Paulino, Santista, todo mundo falava desses times. Ninguém ia ver o jogo do Paulista. Eu ia lá, meu pai levava. Sim. Mas assim, eu não ia falar do... o Paulista jogou com o Taubaté domingo lá. Ninguém vai saber, entendeu? O Chicão foi expulso, fez uma falta em cima do orelha seca. Mas assim, aí depois quando o Paulista subiu, que eu vi ele na primeira divisão, né? Aí eu falei, agora não tem mais porquê eu torcer pro outro lá. Então, tipo... Tem condição de chegar, né? E assim, e aí aquela coisa, e o amor foi aumentando também pelo clube. E 68 é o ano... 68 foi o primeiro ano que o Paulista que ele subiu, né? Para a primeira divisão na era do profissionalismo, né? Na verdade. Ele já tinha disputado nos anos 20 a primeira divisão, mas era uma fase considerada amadora do futebol ainda em São Paulo. Então, 68 foi a primeira vez que ele subiu, invicto, né? Campanha invicta. E assim, aí por que eu fiz o livro? Como eu já pesquisava a história do clube, e eu sempre ouvia o pessoal falando desse time, né? Logicamente eu não vi jogar, mas assim, meu pai, meus tios, sempre falando de alguns jogadores dessa época, de como foi na cidade e tal. Isso me despertou curiosidade. E aí, como eu já tinha o material, né? Falei, acho que dá para um livro. E aí eu tava um dia pesquisando lá no centro aqui no Centro de Memória, em Jundiaí, né? Que fica ali no Complexo FEPASA, e apareceu lá o senhor Hélio Mafia, que era o preparador físico desse time de 68. Depois ele trabalhou em grandes clubes do Brasil, Corinthians, Palmeiras, acho que só no Santos ele não trabalhou, mas foi campeão no Guarani, então não foi. Chegou na seleção brasileira, né? Um cara assim, um nome gigantesco aqui para a cidade. E aí ele chegou lá justamente procurando material sobre a época dele do Paulista, e aí até o pessoal do museu falou, o rapaz ele tem algumas coisas. E aí eu comecei a conversar com ele, né? Trocar informações, ideias, assim. Foi muito legal. E ele me contou umas histórias, assim, bem bacanas. E aí eu comecei a achar que poderia dar um livro. E aí eu vi lá que eles tinham, no acervo, que eles tinham o ano de 68 inteiro em jornais, né? Vou pesquisar esse ano aí para detalhar, e aí eu compilei essas histórias nesse livro aí. Então tem desde a formação do time, como o clube vinha já naquela época, né? Ele já vinha meio que batendo na trave para subir, já era considerado um bom time do interior, e aí até chegar nesse título aí, 68, que é o único time que subiu invicto até hoje para a primeira divisão. Do Paulista, do Campeonato Paulista. O Campeonato Paulista E o máximo que o Paulista chegou no brasileiro foi Série C. Série B. Série B, né? Série B ele jogou até 2007, né? Acho que ele caiu. Verdade. Ele subiu para Série B, foi campeão da C em 2001. 2001, Aí ficou 2002 até 2007 na Série B. Em 2006 a gente quase subiu para a Série A. Verdade, bateu na trave em 2006 por causa da Copa do Brasil lá. Que o Paulista precisava ganhar do Brasiliense lá em Brasília, e o Atlético Mineiro, que já tinha subido, tinha ganhado o América de Natal, lá no Mineirão. E aí o Atlético estava ganhando 2-0, e aí misteriosamente o América empatou. Que coisa, não? E o Paulista ficou de fora por... Não lembro se foi um ponto ou saldo de gol, assim, foi. A gente bateu na trave, cara, era para ter jogado pelo menos... Um ano aí na Série A, e era um bom time, que nem você falou, vinha da Copa do Brasil. Bem embalado, né? Bem embalado. Cara. Mas era o mesmo time ou já tinha saído os caras top? Não, tinha alguns ainda remanescentes, tinha alguns remanescentes. Os melhores, assim, que se destacaram já tinham saído. Mossoró, Léo,
O Vitor ainda tava, Vitor acho que só que ainda ele tá. era reserva, né? É que o Vitor não jogou direto, né? Quem jogou foi o Bracali. Isso, na é. época. O Vitor, acho que, realmente em 2006, acho que ele começou Ele a ser assumiu depois. titular, né? Mas, então tinha, assim, e era um bom time ainda, e com certeza se o Paulista tivesse subido ali, tinha Nenê, né? tinha Também mudado participou de... o Nenê na foi Copa antes. do Brasil, Nenê antes. Então, antes da Copa do Brasil? 2001. 2001 É? ele tava. Foi em 99 que eu... tô certo. É. 2001. Mas ele... também foi um Foi grande jogador. Época Marcinho, né? Depois Nenê. Marcinho, E aí eu vou fazer uma pergunta. O Paulista acabou? Não, 2021. não acabou e nunca vai acabar. Sinceramente. Tem muita Aí, gente- torcedor, como diria. Não, esse negócio é uma coisa que assim, Adilson todo Fredo. mundo brinca comigo. Isso a polícia vai acabar, vai virar condomínio lá no GM5. vai vender o estádio, já Não, saiu eu um monte ouvi- de... eu ouvi. Não, já chegou aí pra leilão. Chegou. Sim, Mas eu ouvi tudo. dizer que não pode ser vendido, né? Não pode ser criado condomínio lá, porque parece que foi Agora, tombado. agora né? tá Sim, tá tombado, tombado. né? A Então, pessoa pode temporariamente, assim, não pode. Mas, assim, muita gente brinca comigo disso, até pela situação do clube hoje em dia, né? Tá realmente... Se a gente for analisar historicamente, né? Como eu varri a história inteira do clube, com certeza a pior época da história do clube é essa. Porque E ainda assim tá fazendo reformas, né? Sim. Eu tô Não acompanhando essa alguma agora coisa. de hoje, mas assim, dos últimos anos, né? Desde quando a gente caiu da Série A1, 2014, e aí foi uma queda direta praticamente, né? Até Ladeira abaixo. B, né, no caso. até a A1, que é A2, A3, quarta B. divisão. Foi praticamente direto, a gente disputou 2 anos até subir, mas já Subiu, caiu de novo. Então, complicado, mas assim, é um momento de reestruturação. Mudou o pessoal da diretoria lá, agora tem um pessoal que era mais ligado à torcida, né? Um pouco mais transparente, assim, que era uma coisa que os torcedores cobravam bastante, então confio um pouco mais, assim. Mas assim, acabar não vai, cara, porque assim, essa situação, apesar de ser difícil, não é a primeira vez que o clube passa, sabe? É verdade. Na verdade já teve até piores, eu acho, financeiramente, Uhum. acho que já teve até piores. E sempre vem esse papo, sempre quando o Paulista tá mal, vem esse papo, vai acabar, não vai disputar. E o Paulista é um dos poucos times do interior que nunca parou, assim, nunca ficou um ano sem disputar o campeonato. Já teve clubes até grandes do interior aí que às vezes ficou 1, 2 anos parado e depois voltou. Mas o Paulista não, o Paulista sempre jogou. Sobre a parceria Red Bull que acabou indo pro Bragantino, você tem alguma coisa pra verdade? falar aí? Como é Não, que foi? teve conversas e tal, mas assim, sinceramente, ainda bem que não aconteceu. Assim, esportivamente, talvez teria sido uma coisa boa, mas assim... Estourar, né? Mediamente mas- falando, né? Mas pro Paulista, cara, pra história Pra do essência. Paulista, o que eles, por exemplo, o Bragantino mesmo, o velho Bragantino, se você for ver Sim. agora, não Não existe mais. Até o uniforme, pô, eu vejo o Sim. jogo do Bragantino, o Bragantino de vermelho. O Bragantino é preto e branco, o escudo dele era preto e branco. Sim. Tem nada a ver. Listrado, né? Tinha As as cores até... rubro-negra, né? Aí você fala, mas o Paulista também já teve isso. Realmente, teve. Da E é- ET, você tá época falando, né? Que mudou de nome, Sim, também mudou de ET uniforme. Jundiaí, eu joguei Ficou todo naquele tempo. vermelhão até, né? Vermelho, branco. Que nem era mais tricolor, Sim. aí a torcida reclamou, aí depois começaram a voltar. Mas assim, até acho que por conta desse histórico, de ter tido a mudança de nome lá atrás, e se fosse uma obrigação do Red Bull vir aqui e colocar o nome deles acima do Paulista, acho que... Aí ia mudar a realmente essência, né? Então, mas parece que tem alguma lei desportiva que não pode mudar o nome, né? Não, Você isso pode, daí- você pode O direito agregar. federativo, né? Isso, mas você pode agregar. Você não pode ser mais tipo Red Bull Paulista. Exemplo. Não, na Ele verdade- Ele é Bragança. Não, ficou Não, Red Bull na Bragantino. verdade pode sim. O que impediria, Ficou por Red Bull exemplo, Bragantino. ficou Red Bull Bragantino. Hoje o registro do Bragantino na É Red federação Bull Bragantino? É. Red Bull Bragantino. Entendi. Não é mais Mas Clube ele não- Atlético Bragantino, Mas é ele não Red pode Bull se tornar Bragantino. clube e empresa. Não, Ele na se na torna- prática ele Eu acho que até é, né? ele até na prática é, mas não é assim, porque na verdade é uma cogestão ali, mais ou menos como foi a Parmalat aqui, tipo, arrendou, vamos dizer, a vaga do Paulista
na época e usou... Os direitos vezes, federativos, né, que isso. falam. O que o Red Bull tá fazendo é isso. Tanto que assim, não sei... vamos supor, é um contrato que eles devem ter ali, não sei por quantos anos, mas se um dia o Red Bull sair, volta... O Bragantino. A vaga é do Bragantino. Sim. Não é do Red Bull. Tipo, porque tem um esqueminha que é que nem lá, por isso na Alemanha se chama Red Bull. O Red Bull. E na Áustria, que é o. Na verdade. Salzburg é RB. Parece que tem uma não, diferença. na verdade né? é o contrário. Na Áustria é permitido, eles usam o Red Bull Salzburg. Isso, que na verdade eles compraram o Salzburg, que já era um clube antigo de tradição lá. E na Alemanha eles não podem usar o RB Leipzig, não é de Red Bull Leipzig, é Rasenball Leipzig. Então eles fizeram um jogo trocadilho de letras palavras ali só para ficar RB. Lógico que na camisa tem a marca, tudo. Mas na Alemanha parece que eles precisam ter 10 anos, algum negócio assim, não é? Por aí. Para poder mudar realmente e usar o nome. Lá tem os clubes, por exemplo, o Bayer Leverkusen é da Bayer. Sim. Né? Que é do Leverkusen. Tem o Wolfsburg, que é da Volkswagen. Lá é muito time. Mas, assim, aquele azulzinho que os caras... O Paulista começou assim também, né? Que era da Companhia Paulista, isso. de trem. Justamente. Sabia não. Era. O Paulista nasceu dentro da Companhia Paulista. Ele foi fundado por funcionários da Companhia Paulista e era totalmente ligado à companhia. Os diretores... O pessoal era contratado para jogar no Paulista. Da hora, né? E nessa época do amadorismo, que eu falei lá nos anos 20, era legal, porque assim, o Paulista, como ele tinha esse suporte da Companhia Paulista por trás, o que ele fazia? Ele pegava jogadores de outros times, trazia pra cá. Só que assim, o futebol era amador, então você não poderia pagar pro cara jogar. Eles Só contratavam que eles contratavam como funcionário e aí liberava nos jogos de fim de semana o cara Os caras faziam isso nos industrial da vida. Antigamente. Você tem que fazer uma entrevista de emprego. Você joga do quê? Exato. Era o do SESI, né? Jogos operários do SESI. Quanta gente que não era contratado para jogar os jogos operários. Até hoje tem um pouco isso em jogos abertos, né? Tem algumas cidades que pegam de... Mas é isso, é um amadorismo, só que era um amadorismo marrom, né? Que o pessoal falava, porque já sabia que... Mas assim, perante a federação ali, não poderia. Tanto que assim, teve clube que foi expulso por causa disso, porque descobriram que estavam... Não sabia, sim. Tipo, recebendo dinheiro de renda de... Os bichos. Tinha a renda do jogo ali, de ingressos, só que você não poderia distribuir entre os jogadores. Era usar pro clube e tal, ou uma parte é para a federação da época, né? Mas não poderia. Teve clube que fez isso e acabou até sendo expulso, né? E aí depois, com o tempo, foi se profissionalizando. Viram que realmente não tinha mais como, né? E aí foi se profissionalizando. E essa mudança que teve no Paulista recentemente, que você falou? Você enxerga com bons olhos? Como que você vê isso? Eu falo com você porque você é um conhecedor. Fala da história, você escreveu livros, tá no dia a dia, é torcedor do Paulista, né? Assim, falar a verdade, nos últimos meses aí eu dei um pouco afastada, assim, porque esse último relaxamento realmente doeu demais de novo, né? Como a gente já tá vindo assim, chega uma hora que você vai cansando de apanhar, mas assim, cara, que nem eu falei, o Rodrigo que tá lá, né, que agora é o presidente, ele era o presidente da torcida, da raça, é um cara que eu conheço assim, de ter contato ali no jogo, não sou amigo dele pessoal, mas é um cara que assim, ele brigou para que o clube fosse mais aberto e transparente. E pelas ações que a gente está vendo, essas reformas... A própria mídia no Instagram, você vê que está bem ativo. Né? Isso. Mesmo com o clube parado, eles estão fazendo coisas que eu tenho certeza que se fosse antiga, já tinha não estariam fazendo. Então, nesse ponto, tá totalmente certo, assim, tem que dar os parabéns mesmo. E torcer para que dê certo dentro de campo também, que é o mais difícil, né? A Série B não é tão simples Série assim. B.
É que é a 1, a 2, a 3B, né? Que é a D, né? Seria a quarta. Quarta divisão. É, E a sub-23 é um desafio, é um campeonato bem extenso, bastante. É bem complicado, porque assim, você não tem como contratar jogadores excelentes, assim, fora de série, porque são todos jogadores novos. Lógico, pode aparecer um outro, mas vai ser meio que no garimpo ali mesmo. Sim. Você não pode pegar, eu quero contratar o 10 do time tal, que eu sei que vai vir resolver, mas se ele tiver mais de 23, não tem então como. Hoje pode, não dá mais 3 ou 4 acima, não pode mais. Até uns 3, 4 anos podia, né? Mas aí depois a federação cortou. Então não vai dar pra gente. E vai jogar copinha? Ah, não vai dar. Eu ia pedir. Mas se quiser mandar uma camisa pra gente, Rodrigo, vem aqui, pô, queremos você aqui. Vamos dar um pitaco aqui. Pelo menos pitaco a gente consegue, sobre né? o que ele tá aqui falando. Sim. Sim. Copinha vai disputar esse ano? Nesse ano foi cancelado, né, por causa da pandemia, mas ele iria disputar. Aí provavelmente ano que vem vai disputar. Tá. Né? Porque na Copinha também que faz um garimpo legal pra chegar Mas no sim, Sub-23, Mas né? tem categoria de base? Eles estão reformulando, tá começando agora. Tá reformulando. Sempre teve muito forte. Uma das ideias até nova do pessoal lá é realmente fazer. E assim, principal é fazer com que a categoria de base seja realmente do Paulista. E rentável, né? E rentável, porque assim, antes era tudo terceirizado. Isso, porque nos últimos anos sempre foi terceirizado. Então mesmo que tivesse um jogador bom, mas fosse vendido, o Paulista ficava com muito pouco, ou quase nada. É um percentual muito baixo. Então agora o que eles querem fazer? Não, vamos montar a nossa base para colher no futuro. Hoje... Só que isso é um trabalho a longo prazo, né? Sim. Hoje são muitos empresários que têm os times, né? E aí eles sublocam os jogadores para usar a camisa do time. Foi isso que aconteceu na Copinha de 3 anos atrás, que o Gato lá, que o Paulista chegou na final, mas tinha o Gato lá e tal. Também. Um dos motivos. Um dos motivos, Mas tinha esse time ou alguns jogadores que era do empresário X. Tinha. Acho que o time todo, acho que é. Praticamente, né? O caso do jogador que fez o negócio, ele era de empresário. Então não era do Paulista. Lógico, ele é registrado. Não sabe nem onde fica Jundiaí. Não, mas ele realmente. Não sabe nem onde fica Jundiaí. Os caras vão bater o jogo lá em Santos. Que camisa que tem que pôr aí? Daqui. Vem uns 6 meses antes aqui, não sei, parece que tem um tempo mínimo lá que a federação exige de registro. Mas é isso, já sabendo que vai jogar a Copinha e depois não tchau e benção. Não tem vínculo. E aí o clube não aproveita num time profissional, né? Nem pode, né? Porque daí tem que contratar. Cara, eu fico triste. Uma vez eu já falei com um colega, porque assim, uma cidade tão grande como Jundiaí, potencial tanto comercial como industrial, renda. Pô, saiu pesquisa semana passada, qual que é a segunda melhor para se viver? Né? E não consegue... Entendeu? Do lado de Campinas, que tem 2 times praticamente... Se tivesse um movimento, entendeu? Eu não sei como fazer? Não sei, é difícil. Lógico que é difícil. Amanhã que vai dar o prazo? Não, é longo prazo. Mas eu acredito que tem como fazer um trabalho, e nem de longo prazo de 10 anos. Eu acho que 5 anos, se for estabelecer... Um planejamento fazer um movimento com a torcida, com a cidade, com as empresas, empresários que estão aqui, porque às vezes a gente olha para nada contra o pessoal de Criciúma, mas Criciúma é bem menor que Itupeva. Porque Jundiaí, e quanto tem... E tem um time de futebol, sim. Chapecó, entendeu? Chega nas cabeças. São outras regiões. Mas eu acho que um pouco também foi influenciado da forma que estava sendo levado com a diretoria. Com essa nova mentalidade, talvez consiga trazer esse sócio-torcedor, esses empresários para fazer parcerias que realmente... Sim. Porque o Paulista ele foi meio que perdendo a credibilidade um pouco ao longo dos anos por conta disso. De essa falta de abertura, vamos dizer, virou meio que uma caixa preta. E aí você não vai investir num negócio que você não sabe direito o que está acontecendo, né? Para onde vai esse dinheiro. Tipo, ganhava um campeonato e aí? Cadê os jogadores? Cadê a renda? Cadê tudo? Então, por isso que eu acho que é importante essa transparência do clube ter isso até para atrair os empresários. Claro. E aí não precisa ser todo mundo, que você falou. Aqui tem muitas empresas. Se cada um der um pouquinho, já vai ajudar. Sim. Mas assim, tem isso e também eu acho que tem um problema que é um pouco cultural. De Jundiaí está muito próximo de São Paulo também, então às vezes o cara prefere investir em outro clube do que aqui. Não sei. Porque, por exemplo, você tem a Jundiá
Sim. Que até a fábrica é em É Itupeva, Itupeva né? hoje. Mas é o nome de Jundiaí ali, e anos atrás estava patrocinando outros Ituano. clubes. Ituano, Portuguesa, em vez do Paulista. Não estou falando que eles têm obrigação, eu não creio nisso. Eu acho que o empresário ele vai ver como um negócio, se der retorno para ele, ok. Não, eles estão Cabe ao tarjeta clube, lá. cabe ao clube ter um marketing ali, alguma coisa que mostre que vai dar retorno. Por que fazer, né? O Paulista é uma marca grande, que nem eu falei, a história do Paulista, você pega quem conhece, quem gosta do futebol, eu até brinco assim, que o Paulista é mais respeitado fora de Jundiaí do que aqui, porque quando eu viajo para outra cidade, você fala de Jundiaí, todo mundo já fala Paulista. Paulista. E Copa do aqui, Brasil, todo mundo fala. E aqui tem muita gente que faz esse tipo ainda de piada, vai acabar, não sei o que tem. Não é assim. Se a turma... É porque assim, foi mudando ao longo do tempo. Quando, por exemplo, em 68 aqui, o Paulista era visto como o representante da cidade. Hoje já não é mais. Apesar de ter o nome, mas não é mais porque a cidade foi crescendo e aí os torcedores começam a torcer mais para Palmeiras, tem mais jogo na televisão, começa a ver mais os outros times. Porque antigamente você ouvia pelo rádio ou ia no estádio. Sim. Então você queria ver futebol, quem morava em Jundiaí tinha que ver o jogo do Paulista. Hoje você não precisa mais disso. Entendeu? Então isso também acho que foi atrapalhando um pouco ao longo do tempo. Questão de diminuir a torcida, vamos dizer assim. Mas são vários fatores, esse é um deles. Eu acho que assim, uma empresa ela vai patrocinar quem está aparecendo. Sim. Né? Se não tiver aparecendo... Tanto que a Jundiaí, você falou, eu vi jogo que ela está patrocinando a telinha lá que fica embaixo lá. Nas placas. Nas placas, ali é da tem. federação, né? Sim. Depois a federação repassa. Então ela quer aparecer. E aí é o que você falou, quando não tem transparência, o empresário fala assim, vou enfiar aqui a grana e vai para onde? Aonde eu vou aparecer? Quantas capas de jornais? Quanto tem essa mídia, as novas mídias, né? Redes sociais? Tem um canal... engajamento. Isso. Opa, será que minha marca vai ser vinculada a uma propaganda negativa? Se Porque dentro do marketing esportivo tem Se dá um BO igual do gato lá, e aí, Sim. minha marca vai... Minha marca, ela vai ser associada. E hoje a gente vê que as marcas, elas querem se afastar o quanto antes de polêmicas. Exato. De briga, de intriga, Sim. elas querem ser... A maioria, né? Tô falando a maioria. Tem algumas que compram as brigas. Mas ela quer se afastar. Porque ela quer pegar a grande população. Nossa, não só aqueles militantes ou aqueles que brigam ali. Então isso tem a ver também. E aí quando você tem uma administração bacana, os caras vêm. Exato. O cara quer se associar. Quem não quer se associar? Claro. Quem não quer se associar a uma empresa de sucesso, né? Um clube que faz benfeitorias, que trabalha com saúde. Só que daí tem que ter esse envolvimento. Por isso que eu acho que assim, é um trabalho a longo prazo que curto, dá até pra falar que nesse sentido, esse daí pode até ser curto, médio prazo, mas que essa parte da transparência já é um ponto realmente muito importante, cara. Para tentar começar a trazer. E pelo que eu tô vendo nas redes sociais, eles tá tendo bastante conversa com empresários, até com políticos da cidade, tentando aproximar os empresários do clube. Isso é legal, cara. Mas é o que eu falei, torcer para dar certo dentro do campo, né, cara? Sim. Porque assim, saber a gente não sabe, né? Pode ser, tem muito clube aí que, o próprio Red Bull, por exemplo, por que ele comprou, arrendou lá o Bragantino? Não conseguiu subir? Porque ele não conseguiu subir, e é um clube que tinha uma... Subiu até ali, né? Ele Dali subiu em até a diante. Série A1 do Paulista, jogou a Série D do Campeonato Brasileiro e não conseguiu subir da Série D do Brasileiro. Porque é difícil, né? E ia demorar Pegada muito, né? mesmo. Pelo resultado que eles queriam rápido. Isso, e tem Era um mais orçamento muito maior do que outros clubes da Série D, vai que seja. Sim. Mesmo assim ele não conseguiu. Porque dentro de campo é outra Mas conversa, Então né? assim, tem muitos fatores, tem que dar sorte, tem que... Lógico, Acertar o quanto time, mais acertar treinador. Tem Assim, grana. é quanto mais você muita tiver coisa envolvida. certo fora, Ajuda, lógico. mais chance Ajuda. de dar certo dentro. Então, mas pra você ver como é louco, né? A questão da empresa, o cara ter um objetivo, uma meta, ele poder tomar decisão. Com a grana, né? Porque a gente sabe que quando envolve clube, tem bastante política envolvido e etc. Sim. Cada um com a sua. Mas existe. O cara foi, Série D, não conseguiu, ele falou, minha meta meu objetivo é conseguir um título Nacional. nacional, mas eles queriam aqui
na América do Sul. Sendo que já conseguiram a primeira classificação, né? Que, então eles têm os objetivos. Pô, não tô conseguindo ir no futebol. Vou fazer aquisição, tem grana, tem estrutura, vou fazer aquisição, usou uma outra estratégia. Não ficou coisa que alguns clubes não vão conseguir. Vai ter que ir subindo, galgando. Tanto que assim, não sei se é verdade, mas tem alguns pessoal que eu converso, tem pesquisadores, tem do interior inteiro aí do Brasil, até de São Paulo, falaram pra mim que assim, se o Bragantino não subisse, que ele pegou o Bragantino na Série B, se em 2 anos eles não subissem, eles já iam... deve ter no contrato isso também. Com certeza. Por isso que eu falei, vou injetar tanto, em tanto tempo tem que estar em tal lugar, senão... E agora a primeira meta deve ser Sul-Americana, que eles já conseguiram, talvez ano que vem Libertadores, para ir, sei lá, daqui 4, 5 anos talvez brigar pelo Brasil, sei lá. Até pelo Campeonato Brasileiro. Porque, brasileiro? Eu falei, é um dinheiro que vem de fora, então uma moeda muito mais potente. Se conseguir uma vaga na Libertadores, meu, e se bobear, chegar com as cabeças. E se bobear um cara que tá morrendo lá, se morrendo pro futebol, tá no fim de carreira, vem aqui e dá um caldo. Fala, viu, manda o do Salzburg pra cá, manda o Claudinho pra lá. E os caras vêm, tá pagando. O Claudinho tá voando, manda ele vir aqui, ó, vamos deitar. O próprio Leipzig na Alemanha, quando começou a fechar a parceria, ele subiu também pra primeira alemã. Se você pegar as campanhas dele, sempre tá ali terceiro, quarto. Atrás do Bayern, que ninguém consegue bater. Borussia. E aí ele tá brigando com o Borussia ali, segundo, terceiro. E tem esse esquema de intercâmbio também de atletas. Tem. Porque como eles são da mesma empresa, você pode migrar, né? Tem isso daí. Eles têm uma nos Estados Unidos também, né? Então na MLS também, Tem, New York. Os caras são potentes. Tem um planejamento foda de esporte. Fórmula 1, esporte radicais. Sim. Os caras são é uma muito marca, bem assim, estruturados. Que com certeza eles sabem onde eles estão, o que eles estão fazendo, onde eles estão se metendo. E que clube não queria um patrocínio? Um desse aí. Que atleta que não queria. Se fosse uma vindo segurança, Paulista, esse dinheiro poderia ter o nome, usando marca a aqui, marca, Red Bull, mas que mantivesse o nome paulista. Red Bull, queremos você. Patrocina o uma geladeirinha aqui, ó, top. Não, mas é um planejamento. Tanto que eu lembro que, não sei se foi ano passado, 2 anos. Deixa eu só cortar para finalizar a linha aqui dele. Se fosse usar a mesma marca do Paulista e só colocar na camisa Red Bull, eu acho que não teria problema nenhum. Como já foi, mas eles querem o nome do clube. Aí eu acho que é uma exigência que acaba pesando, porque a primeira vez que eu conversei com o Ivan sobre isso, a gente estava no estádio, inclusive, Ivan, assistindo uma copinha, e a gente entrou nesse assunto e tal, ele falou, Everton, vai travar tudo, porque começa já que o Paulista é galo e os caras é touro. Começa já o conflito aí. Então, vai ter os dois. Sai o galo de um lado e o touro do outro. Entendeu? Já começa um conflito grande. É o que tá acontecendo com o Bragantino. Cabeça de touro, rabo de galo. Só tá o nome lá, Red Bull Bragantino, mas não tem nada de Bragantino. Não tem mais. Já mudou estádio, o escudo, mudou as cores, o mascote, que era o leão do Bragantino, agora é touro. Seria então, legal. assim, perde a identidade. Sim, perde. Agora, não sei se Bragança tem tanto envolvimento como a torcida. Porque assim, a torcida do Paulista pode ser pequena, mas ela é fanática. Quando o time tá bem... lota fácil. Na copinha, lota fácil. E a torcida ajuda, sabe? A gente já percebe que... O movimento é grande. Esse ano não escapa. Tanto que aquela copinha lá, se não tivesse ganhava acontecido aquilo, o Paulista tinha sido campeão. Eu não tenho dúvida nenhuma que... O Paulista tem copinha? Tem, 97. 97. No Corinthians, no Canindé. Palmeiras não tem, né? Comentário tendencioso de um santista. O Paulista tem Copa do Brasil? Que ano mesmo? 2005. São Paulo não tem, né? Também não tem. Mas Mas não, só história. Só história. Tá na história. Não, mas é louco isso aí, cara. Vamos me gabar agora então. Eu sou vice-campeão paulista, então. Isso aí. Infantil, né? Em 2099. Mas isso que é louco, cara. Porque se você olha pro lado do torcedor, é ruim mesmo. Concordo plenamente com você. E quando eu fiz a pergunta, o Paulista acabou, não foi nem questão de piada, foi porque a gente não vê mais. Agora eu comecei a ver a rede social. Começou a aparecer lá sorteio de camisa, curte a página tal. Sai uniforme novo. Eu comecei a ver agora, porque antes eu não recebi nenhum contato de paulista mais. E
olhando pelo lado do torcedor, é chato mesmo. Você perde a identidade. Tanto que tem clube, eu não lembro quem me falou, cara. Teve um clube que fez uma migração assim, que os torcedores daquela cidade, não sei se é Red Bull, não sei, eles não torcem, eles vão no estádio pra torcer contra o time da cidade. Caramba! Porque os caras acabaram com o clube, mudou, entendeu? Só usa a cidade e colocou a marca X lá, o Sheik, sei lá quem veio, bancou, e os caras saem fora, os caras da cidade torcem contra o time da cidade. Olha só. Porque assim, Porque a paixão é do clube, né? E como eu falei, o clube, principalmente esses clubes mais antigos, eles têm ligação direta com as cidades, entendeu? Como eu falei, assim, nos anos 60, 70, Paulista era o representante da cidade de Jundiaí. Então, e aí você perder isso, eu falo isso porque eu vi isso acontecer quando mudou para a ET Jundiaí, e eu falo isso sempre. Na verdade era Parmalat, né? Era por Parmalat, trás, né, de mas tudo. mudou o nome, né? Isso. ET Jundiaí. Na verdade tinha mudado Lousano, Paulista antes, depois ET Jundiaí. E assim, foram duas parcerias que esportivamente, dentro de campo, foram muito boas para o clube, que o Paulista saiu da época da Lousano ainda, da Série A3, já foi para 2, depois com a Parmalat Subiu. Da 2 para 1 e da C para B do Brasileiro. Então assim, a gente não pode falar que foi ruim. E não conflitava também com o Palmeiras, né? Porque era outro nome. Só que assim, eu conheço até hoje torcedor que ia em todo jogo e nunca mais voltou depois que mesmo o Paulista voltando a chamar Paulista, mas quando mudou... Você se sentiu traído. Eu falei Por quê? É o que eu falei, mexe com o sentimento. E aí, pô, e realmente é um sentimento ruim, sabe? Eu falei, eu me afastei um pouco porque, pô, você começa a ficar realmente triste, mal, de ver o seu time, tipo... Mas sabe de onde vem isso daí? Tipo, tem um brother que ele é de agência. Ele falou que ele foi reestruturar o logotipo de um time de rugby feminino. E, cara, eles estavam com um problema pra ajeitar, não sei o quê. Eu falei, mas por que vocês estão com tanto problema pra reformular essa marca, né, esse logo? Ele falou, cara, tem gente que tem o logo tatuado. Você vai mudar. Olha onde vai, cara. Olha onde vai. Aí imagina, você pega uma o logomarca, Santista lá os caras que tem 20 e logo. poucos tatuagens até na cabeça lá, o cara. Imagina, O Atlético Paranaense foi mudar lá o logo. Deu um problemão muda lá, o cara. logo, muda o mascote. Mudou o Atlético Paranaense e o Atlético Goianiense mudou. O Goianiense também mudou. Então, assim, tem que tomar muito cuidado. Você tá mexendo na O essência. Atlético Paranaense mudou bem, porque era redondinho, né? E ficou um escudo. né? Ele era meio parecido com o de São Paulo, né? Meio... E agora é bem parecido com o do Atlético Goianiense. Será que tem tem vários... alguma treta? Não sei. Acho que não. Mas é isso, cara. Tem que isso tem que ser levado em consideração, entendeu? E hoje, assim, não sei, parece que até tá no estatuto do Paulista que não pode mudar mais o nome. Por conta disso, porque assim, pra gente não é vantajoso mudar o nome. Pode até ser vantajoso ter uma parceria, mas que mantenha as nossas cara, tradições. eu nunca pensei como você estava expondo aqui e eu achava uma puta de uma cagada não ter aceitado o Red Bull. Agora, você falando do seu ponto de vista, eu entendo que... o conflito ia ser gigante. Porque assim, eu cresci, eu ouvia muito do Paulista. Eu cresci em Itupeva, aqui do lado. Uhum. E todo mundo vinha fazer teste no Paulista. Sim. Todo mundo queria jogar no Paulista, o fulano jogou no Paulista. Sempre se falava do Paulista. Mas se eu falar que eu sou um torcedor ferrenho, não chego a um décimo. Sei que é 2005, que passou na televisão. Sei que tinha uma Não vai no estádio. Mas não lembro o ano, não fui. Já fui, eu lembro que meu pai me levou, meu tio me levou. Eu era moleque, então eu não tenho esse gabarito para falar como torcedor. E aí você falando, cara, dá pra ver aqui, ouvir que o torcedor mesmo, ele tem esse carinho e não foi uma cagada, não. Olhando por esse olhar. Sim. Porque tem vários olhares ali, né? Sim, claro. Muitas coisas pra se levar em Dentro de campo seria talvez maravilhoso. Sim. Mas e aí? Você vai lá, você não vai mais gritar galo. E aí? Exato. Entendeu? É que eu falo, se tivesse a parceria, mantivesse Paulista, mas fosse a marca Red Bull na camisa, ok. E por Não isso, teria problema nenhum, e mas por isso às vezes tá. uma diretoria, que nem você falou, como que é o nome do diretor agora? Rodrigo. Agora Rodrigo. Isso, que vem da torcida, que vem, pode ser que dê super bem, porque o cara entende esse pensamento do torcedor, que é o cara que vai lá gritar, é o que vivencia, é né? o cara que vai gritar, não é o cara só que quer ver o time na primeira divisão, é o cara que vai gritar, que vai brigar, que vai, a camisa eu compro. Mesmo que esteja ruim, vai estar lá, né?
E o Paulista, assim, ele tem esse lado histórico muito forte também, que você não pode simplesmente jogar. Até, como eu falei, nasceu lá na Companhia Paulista, e a companhia já não existe, não sei... Sim, muito tempo. Quase 100 anos, sei lá. Só que mesmo até hoje você encontra pessoas que trabalharam na FEPASA, né, Depois virou FEPASA, né? Depois virou FEPASA, mas que tem essa relação com a ferrovia, e aí por conta disso também tem com Paulista, sabe? Entendi. Então assim, você começa a mexer até nisso, assim, você vai mexer com essas pessoas. Meu pai faz um trabalho na estaçãozinha aqui de Jundiaí que está restaurando e tal. Sim. E nós estávamos fazendo um dos documentários sobre isso. Acho que você viu a gente trocando ideia com o pessoal lá no estádio. Ele estava levantando memórias, está ainda, né? Levantando memórias, a gente pode até marcar com ele depois para bater um papo. Porque tem muita gente que descia na estaçãozinha para ir assistir o jogo. E também tem causos do pessoal que vinha jogar, descia na estaçãozinha e ia... Então, exatamente. E tinha briga, e, tem umas histórias muito legal, muito legal. E essas histórias, por exemplo, compartilhadas, revive uma memória de quem nunca ouviu falar e associa o torcedor com a marca. Isso, e aí o cara começa a ficar fanático, vamos dizer assim, entre aspas. Porque uma coisa que o futebol tem, que a gente não explica, cara, é essa paixão. Às vezes tá no seu trampo, no seu trabalho, pô, não deu certo. Ah, beleza, vou pra casa. O futebol não, o Lazarento perdeu o pênalti, ou aquele cara do Vasco que não correu pra marcar o gol do Galhardo, o cara morre, velho. Ele é tendencioso demais. Não sou tendencioso, tô contando fatos. Fatos evidentes. Você não morreria, Bert? Não, sim. Paulista na primeira divisão. O Tom ali no meio de campo, não corre atrás do cara, você não mata o cara? O último jogo pode dizer, do Paulista, lógico, nesse ano, na Série 3... É o cara perdeu um gol lá sem goleiro. Sem goleiro assim, nenhum. Eu quase quebrei meu quarto. Então, ó, isso que eu tô falando, assistindo nego. pela internet. O computador. Mas velho. A vontade era enfiar a cabeça na parede, porque, E a hora que você tá no estádio, que você vê que o cara não deu pique, você quer voar lá, cara. Viu? Ó pra você ver como agora falando da paixão do futebol. Eu tava mostrando pro Tom aqui. De segunda eu jogo um futebolzinho, agora os caras colocaram a câmera. Ele tá dando risada porque ele viu. Ele coloca a câmera. E você jogando também é outra pegada. Não quer dizer que você é assim na vida real. E aí você tem que entender, porque na hora que acabou, você tem que sair lá e trocar uma ideia. Claro. Aí começa a filmar o gol agora. Toda vez que filma, Sabia você aperta dessa? lá. Tem câmera agora, uma de cada lado. Fez a jogada, saiu o gol, você vai lá, aperta o botão, recupera 15 segundos pra você pegar depois no aplicativo. Isso. As Sobe na ideias. nuvem os 15 segundos. As Chama ideias. Filma Eu, patrocínio aí, Filma Eu. E a quadrinha é Sport Center, lá o Boca Junior de Itupeva. G, comercial. queremos você aqui. Falar com o G. E aí, você clica e filma. Aí você vai lá e fica puto. Aí você vai assistir. O cara fez o gol, o outro time, e o cara não volta. Eu quis morrer ontem que eu assisti e hoje mostrando pra ele. Falei assim, olha aqui porque o nosso time tomou o gol. O Lazarento, olha onde ele tava lá. Imagina, é uma coisa que mexe com a gente, cara. Mexe com o torcedor. E aí, saber utilizar isso, né, de uma forma... A seu favor, né? Ao favor do clube. Então, recuperar essas histórias, recuperar, um livro, sorteio disso, você consegue engajar. Tanto que assim, até o ano passado, né, a gente montou tem um grupo, uns 5, 6 pessoas, a gente fez um grupo, chama de Volta aos Trilhos, que é realmente para trazer essa origem do Paulista de volta. Então, assim, como tem esse acervo da história do Paulista, a gente fez umas publicações até em conjunto com o clube. Por exemplo, ano passado fez 100 anos do primeiro título do Paulista. E aí a gente fez uma série na internet, né, com textos, fotos, contando como foi esse primeiro título do Paulista. Que canal que tá isso, Silva? Não, tá na página no Facebook de Volta aos Trilhos, se você procurar lá, e tem o Instagram de Volta aos Trilhos também. Os textos estão no Medium, né, que é a plataforma que a gente achou legal assim, de colocar. Mas assim, todo esse trabalho de resgate a gente está fazendo pelas redes sociais, né? Sem vínculo nenhum direto com o clube. Vocês, como torcedores, na verdade, criaram. Isso. A ideia inicial, sim. Depois a gente teve uma aproximação com o clube. Nós fizemos um trabalho de catalogação de todos os troféus que tem lá no clube. Eu fui lá, fiquei uma semana, a gente fotografou todos os troféus.
marquei lá de que era, de qual competição que era, que ano que era. Pra quê? Pra futuramente tentar organizar um museu do Paulista, sabe? Até cheguei lá, a ir lá e fazer uma apresentação pro pessoal lá. Mas por conta dessa pandemia aí também ficou meio... acabou, tipo assim... Vamos ver o que vai dar, né? E eu mesmo também, receoso bastante, assim. Falei, dá um tempo, esperar passar isso aí pra ver se dá pra colocar pra frente. Mas são projetos que envolvem a história e para tentar realmente ajudar nesse sentimento que você falou com o clube, de resgate do orgulho pela história do clube. Isso Porque é assim, bacana. o cara pode, que nem eu não vi isso daqui em 60, eu não vi em 68 os jogos. Uhum. Mas, pô, eu tenho um puto orgulho do Paulista ser o único campeão invicto da segunda divisão, porque é o clube do meu coração, entendeu? Claro. Que conseguiu e assim, quem não conhece, os mais novos podem conhecer pelo livro. Muita gente comprou que foi nos jogos finais lá, por exemplo, no Parque Antártico, o cara leu o livro e mandou pra mim, voltei no tempo lendo o livro, sabe? O cara recorda, né, as lembranças e são coisas boas, né, cara? E onde a pessoa adquire o livro? Esse pode ser comigo também, diretamente. Tem uma página também no Facebook que eu criei lá, que é 1968, o ano que o Galo cantou também. Procura lá pelo Facebook, tem os contatos. No Facebook seu para a pessoa O entrar em meu contato. Ivan Gotardo. Ivan Gotardo. No Facebook meu pessoal, e tem a página que eu criei do livro. Também qualquer uma das duas podem entrar em contato. Aí lá vai ter o e-mail, o WhatsApp. Tinha o site da editora, né? Mas eles não sei se eles estão vendendo, pra falar a verdade, pelo site deles ainda. Viu, editora, qualquer editora. É igual o Red Bull. Se der dinheiro, ele... Não, se tiver, o mas cara assim, só a faz parceria o que ele que eu quer. fiz com eles até foi legal. Lógico, eu banquei do meu bolso. Lógico. Tudo. Você já Sabe como é fez que é. livro, sabe como que é também. Mas assim, eles foram bem atenciosos comigo, sabe? Até uma editora de Campinas, nem é de Jundiaí, pela atenção que eles me deram, assim, eu gostei. Achei que foi um preço que na época tava bom. Tava justo. Justo. Você tem o blog ativo ainda? Cara, Daquele jeito. tá meio assim por conta desse que eu falei pra você, que eu dei uma desanimada por causa do rebaixamento. Tá. Eu pretendo... Então vai melhorar. Mudou a diretoria, agora vai melhorar tá. o blog. Porque assim, cara, você... Tá triste ainda, o sempre torcedor gostei ainda de tá escrever. triste. Eu sempre gostei de escrever. Olha o tema aí do próximo Viu? post. O blog do Burns aqui, eu chamo de Burns, mas é o Ivan, ele funciona igual o Paulista. Paulista voando, ele voa no blog. Porque é um torcedor apaixonado, não é que nem aqueles que ficam só metendo pau. Porque tem uns que gostam que o time vai mal pra meter o pau. Não, tanto que assim, o meu blog, eu dificilmente eu falo mal. Lógico, às vezes eu critico, já critiquei natural, muitas né? Vai vezes a diretoria, diretoria, vira crítica. o time, às vezes você Normal. critica um jogador ou outro. Mas assim, eu procuro evitar ao máximo, porque assim, cara, o torcedor, eu escrevo como torcedor ali, eu não sou jornalista, não é uma fonte de informação oficial. Linguagem técnica. É uma coisa assim, que eu escrevo a minha visão ali, do que está acontecendo, do jogo, né, ou que está acontecendo no clube. Então, eu procuro não denegrir a imagem assim, do clube, sabe? Assim, eu procuro ser o mais positivo possível. Até pela paixão, né? Não tem como. Pra até quem não conhece ou não tá tão próximo vendo aquilo, não ficar com uma sensação ruim. Tipo assim, não, tá, jogou mal hoje, perdeu, jogou mal, é isso. Não é que tá tudo ruim. Então, assim, e também por conta até deixar registrado, porque hoje você não tem mais jornal que conta o jogo. Entendi. Então, foi nesse sentido também. Faz o scout ali. Faço as fichas técnicas, que é uma coisa que eu gosto. É bastante coisa, pô. Tem Nossa, bastante se coisa você envolvida. ver meu arquivo, você não vai acreditar, cara. O que eu tenho de livro de futebol Você é apaixonado. Hoje mesmo, essa semana aqui, eu tava compilando todos os resultados do Campeonato Paulista desde 1902, por exemplo.
Eu tenho 3 livros. Isso é bom pra estatística, cara, que gosta de apostar no jogo. Eu gosto. Aí, e aí eu comecei a jogar aí, tudo em planilha, sabe? Justamente pra isso, pra ter esses números e tal. Chama nós, eu quero... Quando o jogo quando é bolado, você fala... faz uns... Não, uma apostinha aí, não faz mais? Não, eu brinco, mas não é valor alto, não. Eu brinco lá. Não, mas só quando for barbada. Você fala assim, ó, pode ir nesse que... Não, final da Libertadores era barbada. E eu apostei e ganhei, mas... Aí murchou o homem. Agora murchou. Brincadeira. Só foi pra dar uma... Então foi um prazer, galera. Ele já veio aqui, já colaborou muito, já tá dispensado. Não, brincadeira. Ivanzão, obrigado demais por ter aceitado o convite, ter vindo aqui dar o seu Pitaco Cast sobre o tema Paulista Jundiaí. Betelli, declaração final aí, pergunta final que você gosta de fazer. Você falou que lê muito sobre futebol. Sim. Dá dica de 2 livros top, fora o seu. O seu é o primeiro aqui, ó. 1968, o ano que o Galo cantou. Entre em contato com o Ivan, na rede social dele ele já deixou aqui para você fazer a aquisição. Dá dica de 2 livros, para quem gosta desse assunto. Cara, assim, um livro que, assim, que é um dos meus preferidos é Febre de Bola, se eu não me engano, que chama, que é de um autor inglês, que agora me fugiu o nome, mas ele até teve filme baseado nesse livro dele. O nome em inglês é Pitch Fever, né? Aqui no Brasil é Febre de Bola. Mas é muito legal que, assim, ele conta a história dele, meio que como torcedor, da relação dele com o time dele e a vida pessoal dele. Então ele é um torcedor do Arsenal, lá da Inglaterra. E aí, por exemplo, ele conta desde como ele começou a torcer pelo Arsenal aí nos jogos. E aí vai contando, ele indo para a faculdade, aí ele teve que mudar para outra cidade, aí começou a acompanhar o time da outra cidade lá, que era um time menor. Ele começou também a ter uma simpatia. Aí o cara conta como ele conheceu a esposa dele. Conta a história toda. Toda a história meio que da vida dele, mas sempre relacionando com o futebol. Que é uma coisa que quem gosta, assim, ou... Eu, assim, por exemplo, eu lembro de data que aconteceu alguma coisa por causa, às vezes, de jogo de futebol. Entendi. Tipo, eu sei... Associa, né? Então esse livro eu achei bem legal por causa disso. Porque ele faz uma situação da vida dele associada a algum jogo de futebol. Febre de Bola. E outro? Febre mais de um. Bola. E aí outro, cara, É que eu tenho bastante livro, assim, de estatística, de resultado do futebol, que nem é tão prazeroso de ler, sabe? Mais técnico. Um que eu gostei também, a biografia do Friedenreich, cara. Que o Friedenreich, ele foi o primeiro grande craque do Brasil, assim, antes do Pelé, antes do Garrincha, antes do Leônidas da Silva. Ninguém sabe que existe, às vezes, né? Você que era holandês. Não, o sobrenome dele é alemão, ele é descendente de alemão, a mãe, não sei, par de mãe, Arthur Friedenreich. Ele fez o gol do primeiro título da seleção brasileira, que foi a Copa América de 1919, que o Brasil ganhou do Uruguai no Estádio das Laranjeiras. Que time que ele jogava? Nessa época ele jogava no Paulistano, que era o grande clube da época. Que depois, inclusive depois ele jogou no São Paulo também. Mas ele começou jogando no Ipiranga, que era outro clube tradicional de São Paulo também. Depois ele fez fama no Paulistano, jogou na seleção, e aí depois no São Paulo. E assim, aí tem essa biografia dele, né? Porque existia uma lenda que ele tinha marcado mais de 1000 gols. Só que essa biografia é baseada até nas anotações dele, e descobriram que não. Ele fez gol pra caramba, assim, mais de 500. Pra época é muito, porque assim, na época não tinha tantos jogos. Assim. Na época os jogos eram fim de semana, era só domingo, não tinha jogo fim de... Porque como era amadorismo, né? Tanto que o Paulistano acabou por causa disso, porque eles não quiseram se profissionalizar. Mantiveram o clube. Então essa biografia do Friedenreich, que era o El Tigre, né, era o apelido dele, também é bem legal. Pessoal, show de bola. Então aí, ó, 2 dicas, hein? O Febre de Bola e a biografia do Friedenreich. Pra você que tá ouvindo a gente. É isso aí. Obrigado mais uma vez. Espero que vocês tenham curtido aí nosso assunto sobre o Paulista de Jundiaí. E conto com vocês para os próximos PitacoCasts aqui nas nossas plataformas. E agora no YouTube também, né, Betelli? Com certeza. Se você quer assistir também, pode ser que a gente
tem alguns cortes lá no YouTube PitacoCast. É só entrar no YouTube, você também acompanha tanto o bate-papo inteiro quanto alguns cortes. Venha dar o seu pitaco aqui também. Valeu, Valeu, Ivan. Bert. Obrigado. Valeu.